Bom, boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos aqui com mais uma aula de estatística. Hoje a gente vai falar sobre tabelas de frequência. É um conteúdo necessário para que vocês possam depois entrar nos cálculos de média, mediana e moda com intervalos de classes, né? Os cálculos que exigem umas fórmulas um pouquinho mais complexas, vamos dizer assim, tá? Para a gente começar hoje, então, o que é, para que serve uma tabela de frequência, né? A tabela de frequência, ela é aquela que a gente vai montar, é a próxima etapa, a próxima fase do processo estatístico, após a montagem do rol. Então, eu vou coletar os dados, vou receber esses dados de forma desordenada, vou colocar em ordem, aí eu tenho a tabela primitiva. Colocando esses dados em ordem crescente, eu montei o meu rol. E a próxima fase do processo é justamente a montagem de uma tabela de frequência, onde eu vou organizar esses dados de forma que eu consiga ter uma visão melhor do que eu pesquisei. Então, pessoal, conforme a forma que eu quiser demonstrar a minha tabela de frequência, ela vai revelar aquilo que eu desejo, a forma como eu desejo conduzir minha pesquisa, como eu desejo demonstrar minha pesquisa. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho aí uma pesquisa que fale sobre as idades, né, de um público que eu quero estudar, a faixa etária do público que de repente quer aquele produto X que eu estou vendendo. Então, eu posso organizar de duas formas essa tabela de frequência. Ou eu organizo essa tabela sem o intervalo de classes, ou eu organizo essa tabela com o intervalo de classes. Na próxima lousa, a gente vai ver quais são as diferenças e como é que a gente monta isso. Pessoal, eu queria lembrar também que a montagem da tabela de frequência ela é necessária, por quê? Porque quando a gente fala de estatística, a gente trabalha com um volume de dados muito grande, um número muito grande de informações, e isso faz com que o rol se torne inviável quando a gente quer fazer a análise desses dados. Então é sempre importante lembrar que o uso da tabela de frequência é algo que acaba se tornando necessário, né, para que a gente consiga fazer uma boa análise dos nossos dados, tá bom? Então nós já vamos passar para a nossa próxima lousa. Bora lá, pessoal. Então a gente tem um exemplo aqui de uma tabela sem intervalo de classes, tá? Então nós temos um exemplo de uma pesquisa que eu fiz numa sala de aula lá do Colégio ABC, e eu queria avaliar as notas dos meus alunos. Então eu tenho ali o rol, só para vocês entenderem que essa tabela de frequência ela nasce a partir do rol, né? O rol, ele antigamente era uma tabela primitiva, nós organizamos em rol e após isso eu consigo ter uma tabela de frequência, tá? Então nós temos ali a distribuição do rol, eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Aqui, olha, né, os dados organizados em rol, então eu tenho as notas dos alunos que iniciam na nota 3 e vão até a nota 9. Após essa organização do rol, eu já consigo fazer a montagem de uma tabela de frequência. Lembrando que nessa tabela eu não quero intervalar, eu não quero intervalos de classes, eu não quero mensurar as notas de uma forma, quem tirou vermelho e quem tirou azul, nós vamos fazer isso na outra tabelinha para vocês entenderem melhor. Eu quero saber exatamente quais foram as notas que os meus alunos tiraram e também a proporção de alunos que tiraram essas notas, tá? Então eu tenho aqui o XI, vai ser a minha variável, tá? Sempre a gente vai ter ele como XI, inclusive nas fórmulas. E o FI é a frequência das repetições, a frequência de alunos, né? Com que frequência os alunos tiraram 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Quantos alunos tiraram essa nota, tá? Então,
Como vocês podem observar aqui, nota, XI, e aí eu faço uma coluna com todas as informações de nota, que é são as minhas variáveis. Então, eu tenho nota 3, nota 4, nota 5, eu tô tirando tudo do rol. Nota 6, nota 7. Vocês não vão ficar montando tabelas de frequência, porque senão a gente não consegue dar um andamento assim, adequado no nosso conteúdo. Eu só tô explicando para vocês como é que isso surgiu, porque nós vamos precisar aprender alguns pontos dentro da tabela de frequência para que depois vocês consigam fazer aqueles cálculos mais complexos de média, mediana e moda, tá? Então, eu simplesmente vou anotando aqui as repetições. Então, 2 alunos tiraram 3, 2 alunos tiraram 4, 3 alunos tiraram 5, 4 alunos tiraram 6, 4 alunos tiraram 7, 4 alunos tiraram 8 e apenas um aluno tirou a nota 9, tá bom? Então, eu creio que ficou claro para vocês entenderem qual foi a estratégia de montagem de uma tabela de frequência. Outro ponto que eu queria mostrar para vocês que é importante é que aqui, olha, nós temos o total de alunos, certo? Se vocês conferirem no rol, nós temos 20 notas. Portanto, se você somar essas informações aqui, então se vocês pegarem e fizerem a somatória dessas informações, deixa eu pegar uma outra caneta de outra cor para ficar melhor. Esse número aqui, ó, é a somatória do FI, tá? Então aqui vocês vão conhecê-lo nas próximas tabelas de frequência também nos exercícios como somatória do FI. Então 2 mais 2, 4, mais 3, 7 e assim sucessivamente até a gente ter os 20 alunos que foram computados com as notas, tá bom? Então, vamos dar uma pausa aqui pra gente ir para um exemplo agora com o intervalo de classes. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos lá. O exemplo B, ele é de uma montagem de tabela de frequência já com o intervalo de classes, tá? Tudo isso, como eu falei anteriormente, vai depender da forma como eu quero enxergar os resultados que eu coletei na minha pesquisa. Então, por exemplo, aqui a gente tem o mesmo rol do anterior, tá? Com as mesmas notas, mas dessa vez eu não quero ver a quantidade de alunos que tiraram as notas X. Dessa vez eu quero avaliar o desempenho da minha sala, ou seja, qual foi a quantidade de alunos que tiraram notas azuis e qual foi a quantidade de alunos que tiraram notas vermelhas, tá? Para eu pontuar quem tirou notas azuis, deixa eu colocar um detalhe aqui para vocês. Vocês estão observando aqui que nós temos a nota 5, tá? Esse símbolo, ele é o símbolo de referência do intervalo de classe. Significa que eu tenho um intervalo que começa em 0 fechado e ele vai até 5, ele está aberto. Por que ele está aberto? Porque aqui, na verdade, não seria nem o 5. Aqui seria até o 4,999999, né? Que eu consideraria uma nota vermelha. Na estatística, nos intervalos de classe, nós vamos ter esse tipo de repetições, tá? Então, o 5 tá aqui e ele tá aqui. Mas, na verdade, aqui nesse ponto, não seria a nota 5 redonda. Seria a nota de 0 até 4,999999, né? E aí vai aquela dízima periódica. Aqui a nota vai de 5 fechada, porque é exatamente o número 5 a partir dele até também é o 9999, ou eu poderia até fechar aqui, se eu quiser, porque eu não tenho uma nota 10,1, né? Então eu poderia até fechar esse, tá? Se eu quisesse passar um tracinho aqui, tá bom? Só para vocês entenderem. Como eu falei, vocês não vão fazer montagem de tabela de frequência, mas é para vocês entenderem o conceito, porque desse conceito vocês vão precisar usar algumas informações para fazer os outros cálculos que vêm nas próximas aulas, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz a contagem, né? Quantos alunos tiraram, menos que 5 aqui no caso, né? Porque 5 eu já considerei como uma nota azul. Então, eu tive 1, 2, 3, 4 alunos que tiraram de 0 até 4,99999. E eu tenho também
agora o cômputo dos dados da nota 5 até 10. E aí eu vim aqui e contei. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 alunos que tiraram nota azul, tá? Nas próximas lousas eu vou ter que pausar esse vídeo e eu já vou carregar, já vou subir ele no YouTube. E eu tenho um outro vídeo para depois, aonde a gente vai entender um pouquinho melhor. Então, por exemplo, né? Nessa tabela aqui a gente vai entender nas próximas lousas, na sequência da aula, qual é o percentual de alunos que tiraram nota vermelha, qual é o percentual de alunos que tiraram a nota azul. Então, as tabelas de frequência elas servem como ferramentas para eu enxergar os dados e criar novas informações a partir daqueles dados que eu organizei, tá bom, gente? Então, daqui a pouquinho eu vou subir esse vídeo no YouTube e na sequência a gente vai entrar com mais com algumas outras explicações sobre tabela de frequência.